Boa noite, tudo bem? Bom, hoje, para variar, eu queria trazer um tema quente. E o tema de hoje é predestinação ou eleição universal. Esse é um tema que a Igreja Protestante tem debatido durante séculos e não chegou a um consenso. Portanto, será muito difícil nós sairmos dessa discussão com um consenso. Mas eu acho que há a possibilidade de se conciliar essas duas vertentes, e é nisso que eu acredito. E é o que eu queria compartilhar com vocês aqui essa noite. Mas antes de compartilhar a minha opinião específica sobre esse tema, eu queria falar um pouquinho dos dois lados da moeda, não é? A predestinação, ela é uma posição hoje representada pela querida Igreja Presbiteriana e por outras pessoas também. Nós temos batistas de confissão calvinista. O fato é que maciçamente hoje predomina-se a outra posição, arminiana, que nós vamos falar em seguida. A predestinação, ela foi levantada por João Calvino, não é? E por isso ela é chamada de uma posição calvinista, aqueles que creem na predestinação. E o que é a predestinação? A predestinação é a crença de que Deus elegeu antes da fundação do mundo, independente da vontade ou do livre-arbítrio do homem, aqueles que seriam salvos. Então, o calvinista, ele acredita que o livre-arbítrio ele foi a tal ponto corrompido, depravado pela queda do homem no pecado, que o homem por si só não seria capaz de fazer um movimento em direção a Deus, mesmo que tivesse liberdade para isso. E aí Deus é que o faz, escolhendo os seus e rejeitando outros, né? Então esse é o posicionamento calvinista. Eles encontram respaldo bíblico para isso? Sim. A Bíblia, em vários momentos, ela demonstra através da palavra de Deus que predestinou determinadas pessoas à salvação. A palavra predestinação é textualmente, literalmente utilizada, né? A palavra Deus escolheu alguns para a salvação também é utilizada. Deus elegeu determinadas pessoas para a salvação também é utilizada. Nós encontramos esses posicionamentos tanto em Efésios 1, 4 e 5, quanto em Romanos 9, e que dão, de fato, uma âncora de sustentação teológica razoável a esses argumentos utilizados pelos irmãos calvinistas, né? E nós temos no outro campo, no outro lado, o grupo chamado arminiano, não é? Embora Calvino, a figura de Calvino e Armínio nunca tenham se encontrado, né? Nunca tenham debatido sobre as suas posições teológicas, não é? Mas os grupos de ambos, porque são de gerações diferentes, os grupos de ambos têm debatido durante séculos sobre isso. Mas o pessoal, o grupo de Armínio, que defende a eleição universal, acredita que o livre-arbítrio não foi de todo corrompido. Ele foi corrompido pelo pecado, mas ele não foi corrompido ao ponto de impedir que Deus que o homem faça um movimento em direção a Deus. Então, para os arminianos, ao contrário dos calvinistas, não é Deus que determina, embora tudo esteja sobre a ordem de Deus, mas Deus permite dar ao homem a liberdade em amor de escolha, dentro do livre-arbítrio, de fazer um movimento a favor da salvação e ser coberto pela salvação. E na Bíblia nós também vamos encontrar textos bíblicos que defendem
esse posicionamento, o posicionamento da eleição universal. Nós vamos encontrar em Tito 2,11 essa possibilidade, nós vamos encontrar em Hebreus 5,9 essa possibilidade. A Bíblia fala, não é? Quem se arrepender será salvo, de forma universal, né? Quem perseverar até o fim será salvo, como está disposto lá em Apocalipse, né? Eis que a porta está aberta, bata que eu abrirei, não é? Então a Bíblia também nos remete a essa possibilidade de entendermos que a eleição universal é uma verdade bíblica. Portanto, tanto aqueles que creem na predestinação têm uma certa razão do ponto de vista da interpretação bíblica, quanto aqueles que creem na eleição universal também têm uma certa razão nas alegações e em seus argumentos, não é? Existe uma palavrinha um pouquinho complicada, antinomínio, é a contradição bíblica. Nós temos um antinomínio aí nesse caso, uma contradição bíblica, não é? Agora, toda essa contradição, ela está debaixo do poder e da soberania de Deus. Nós temos casos aí contradizendo a predestinação. Nós temos casos de povos, de pessoas que foram predestinados à salvação e não aceitaram a salvação. A nação de Israel, por exemplo, é um exemplo disso, não é? A nação de Israel, quando estava no bucho de Sara, esposa de Abraão, já estava predestinada à salvação, a ser a nação que o Senhor Deus do universo escolheu. No entanto, ela tem rejeitado a Deus durante centenas e centenas de anos, não é? E por isso houve até um transbordo para nós gentios, né? Não judeus, não descendentes daquele Israel. Descendentes sim do Israel espiritual, não é? Mas não descendentes da nação de Israel. Então houve uma rejeição. Embora a vontade de Deus na predestinação é declarada como uma vontade absoluta sobre o livre-arbítrio, nesse caso específico, a vontade de Deus não foi absoluta. Deus permitiu, abriu mão dessa condição, não é? Porque quando Deus não abre mão, a vontade dele sempre prevalece. No caso, por exemplo, no outro caso, né, contradizendo, por exemplo, a história dos arminianos, nós temos pessoas que foram trazidas à presença de Deus, ou resgatadas, ou ganhas pela salvação na marra, não é? Não venha me querer me convencer que Paulo de Tarso queria alguma coisa com Jesus, a não ser matá-lo novamente, não é? Se fosse possível, não é? Então Paulo veio na marra, Paulo foi derrubado do cavalo, não é? Então ele veio porque Deus impôs a vontade, vem cá porque você é meu, eu tenho uma missão para você e cumpra, assim, não tem conversa. Então veio na marra. Moisés não queria a missão, foi convencido, meio que no jogo duro com Deus também, não é? Jonas nem se fala, foi parar na barriga de um peixe, não quis pregar para os assírios que tinham matado os seus antepassados lá em Nínive, né? Foi na marra, foi pregar na marra, né? Então nós temos também o outro ponto, né? O contraponto da questão. Por todas essas questões que eu estou colocando, é que eu tenho uma posição meio ao meio, literalmente, nessa questão. Eu acho que respeito profundamente os irmãos presbiterianos, os irmãos calvinistas, né? Existem pregadores, teólogos fantásticos, absolutamente capazes nesse meio, assim como respeito profundamente os queridos irmãos arminianos, né? Mais representados pelos batistas e por grandes denominações históricas que existem por aí,
né? Mas acho que ambos os grupos cometem um equívoco. E qual é esse equívoco? O equívoco de tentar, de alguma forma, enquadrar Deus em um caixote, em um quadradinho, limitar a ação de Deus. Não, Deus só pode atuar na perspectiva da predestinação. Não, Deus só pode atuar porque é amor na perspectiva da eleição universal. Deus é Deus, não há limites para Deus. Deus é o legislador, ele determina a regra do jogo, ele é dono do campo e da bola, não é? E, portanto, pode determinar. Então, eu acredito que Deus agiu de forma a predestinar determinados povos e determinadas pessoas em determinados momentos da história bíblica, mas também abriu a possibilidade da janela universal em determinados pontos da história bíblica. E qual o problema de Deus agir de formas diferentes se Deus é Deus ao longo da sua trajetória no relacionamento com o homem? Então essa é a minha opinião, não é? Eu acho que em dados momentos da história Deus agiu de forma a prestigiar o preceito da predestinação, né, como está disposto em alguns textos da Bíblia, mas em outros tempos da história ele abriu a janela para a eleição universal, para a salvação universal através do exercício do livre-arbítrio. Então essa é a minha opinião com relação a esse assunto bastante polêmico e de discussão secular. Fica aí o meu boa noite, que Jesus possa abençoá-los ricamente, em paz. Amém.